Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de trabalho. Que cada um possa receber o auxílio necessário. Que o Mestre Jesus estenda sua mão misericordiosa sobre cada um de nós. E para harmonizar o ambiente, vamos fazer a prece que o Mestre amado nos ensinou. Pai nosso, que o Mestre Jesus nos auxilie, nos oriente nas nossas palavras da noite. E a gente traz um tema para a noite de hoje: por que adoecemos? Nos últimos tempos, a gente vê tantas enfermidades, a gente olha um pouco no passado, as pessoas que são mais de idade, eles quase não clamaram em enfermidades, em doenças. E hoje, tantas doenças, tantas enfermidades que andam aparecendo. Mas a gente vem falar hoje não da enfermidade do corpo físico, pelo desgaste, pela idade, mas pelos sentimentos que provocam a enfermidade no nosso corpo. O sentimento de ódio, de rancor, o excesso dos vícios, energias trazidas, dívidas das vidas anteriores, mal proceder da vida atual. Mas quando a gente guarda sentimentos negativos no nosso coração, os ressentimentos que vai juntando, passa a tornar-se ódio no coração. A gente adoece hoje, a gente não adoece do dia para a noite. Essa enfermidade já vem há muito tempo. Só que com os nossos sentimentos negativos, elas primeiro atacam a nossa alma. Vai juntando, virando um lixo. O nosso corpo é como uma máquina. A máquina precisa de reparo. A máquina precisa de faxina, senão uma hora ela vai parar. Nosso corpo é o mesmo tipo. A gente precisa fazer uma faxina de vez em quando. Ou melhor, todos os dias ao deitar, fazer uma faxina dos pensamentos negativos, das dificuldades que nós tivemos no dia a dia. Hoje a gente convive com pessoas tão difíceis. Talvez a gente saia para trabalhar com aquela alegria. Sempre tem alguém que vai nos enfrentar com palavras maldosas. A gente tem que aprender a perdoar essas pessoas. Então, todas as doenças têm origem primeiramente na alma, porque na verdade é a alma que sente. Então essas enfermidades que vêm dos sentimentos de ódio, de rancor, de egoísmo, ele ataca primeiro a alma. E a alma que valoriza ou desvaloriza uma circunstância. É como se a gente tivesse duas caixinhas. Uma caixinha para o bem e uma caixinha para as coisas ruins. Tudo que a gente vai fazendo de bem vai sendo armazenado na alma. E ela volta com saúde, com entendimento, com prosperidade. E em função das decisões da alma, dos sentimentos alimentados pela alma, nós adoecemos o corpo. Ganhamos para nós mesmos o fruto de nossas decepções. A gente decepciona com as pessoas, a gente decepciona com o ente querido, mas ele vai nos doar aquilo que ele consegue. A gente não consegue mudar ninguém, a gente tem que mudar nós mesmos. Ele também está no caminho da evolução, ele também está com dificuldades. Então ganhamos para nós mesmos o fruto de nossas decepções, das mágoas guardadas.
dos ressentimentos, dos ódios, dos batimentos alimentados, das frustrações, do egoísmo que mantemos em nós. Então, a maior parte hoje das enfermidades são os sentimentos negativos. Hoje a medicina mesmo já trata mais essa parte do sentimento que atua no corpo físico como doença. Adoecemos então porque somos teimosos, somos cabeça dura, as coisas não estão dando certo e a gente insiste. A gente insiste em guardar ressentimento, insiste em guardar mágoa. A pessoa fala alguma coisa que nós não gostamos hoje, a gente guardamos isso por tempos, anos e anos. Perdoa. Faça uma oração em benefício a essa pessoa. Porque somos precipitados, porque nós desesperamos. Esquecemos que somos filhos de Deus. Deus não fez ninguém para sofrer. Se Ele criou esse corpo, criou tudo perfeito, será que Ele vai querer que nós sejamos infelizes? Nós estamos num planeta de prova e expiações. Nós estamos numa escola. Quantas reencarnações já não passamos? Fomos reprovados, mas Deus é tão misericordioso que dá permissão da gente reencarnar de novo para reparar nossos erros. Uma hora a gente vai conseguir passar nessa prova. E é por isso que nós desesperamos, por isso nós intranquilizamos, esquecemos dos recursos fundamentais que estão à nossa disposição. E o tema Por que adoecemos é um tema atualíssimo, porque há um peso enorme nos nossos sentimentos na saúde. Muitas vezes, a raiz dos males se encontra no desânimo que acalentamos. Tem gente que pede o amor na vida, se acomoda, não quer lutar mais. A mágoa, o ódio que guardamos, a ansiedade que levamos à vida, perdendo tempo com lamentações, com revoltas. Tem gente que já levanta cedo reclamando, falando mal da vida. E tudo o que a gente faz de negativo, ele vai retornar como os fluidos negativos para nós. O que nós fazemos de positivo vai retornar como os fluidos de muita luz. Então, as nossas qualidades, defeitos, faltas, abusos, vícios de existências passadas são registrados no perispírito, que envolve esse corpo, e reaparecem no corpo físico como enfermidade, como moléstia. Hoje a gente vê inúmeras almas que já renascem adoecidas, crianças que já nascem com a doença, que já nascem com uma enfermidade. São dívidas de vidas passadas, a gente não sabe o que ela fez em vidas anteriores. E ela está tendo a oportunidade de resgatar. No plano espiritual, temos uma escola, um aprendizado. E muitas vezes ela programa a sua reencarnação para passar por aquela enfermidade que ela interrompeu em determinado tempo na vida passada. Ela pede para vir com aquela enfermidade para resgatar. A gente vê pessoas enfermas que a gente vai fazer a visita e a gente sai de lá sem saber por que aquela alegria. Está numa enfermidade tão grande, está alegre, está feliz com a vida, na esperança de dias melhores. É porque ela tem aceitação. Ela sabe que o Mestre Jesus está lhe protegendo e lhe auxiliando. E, em grande parte dos casos, os componentes inicial dessa enfermidade é a falta de alto amor. Como o nosso irmão falou na palestra passada, a gente quer amar o próximo, mas a gente esquece de amar a nós mesmos. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa trajetória. Não é o companheiro, não é o irmão, não é o familiar, somos nós. Então, primeiramente, temos que nos amar
para depois amar ao próximo, auxiliar o próximo. Tem pessoas que não conseguem auxiliar e querem abraçar o mundo. Será que esse amor que ele está passando para outra pessoa é verdadeiro? Ele não consegue amar nem ele mesmo. O ato de amar a si mesmo ainda é uma lição que nós todos temos que aprender. A gente não aprendeu ainda a amar a si próprio. Muitas reencarnações têm por objetivo restabelecer o desejo de viver e recuperar a alegria, de sentir-se em paz, de sentir-se bem. E uma consequência da falta de alto amor, que anda acontecendo muito nos dias de hoje, é a depressão. Tantos casos de depressão, pessoas que perdem a vontade de viver. Então vamos analisar alguns fatores que desencadeiam o adoecer. Um deles é a fuga. A doença pode ser uma válvula de escape dos conflitos emocionais. A pessoa ela não consegue expressar seus sentimentos, ela não consegue expressar amor, não consegue receber a atenção, porque ela está com o coração cheio de mágoas. Então ela se isola da enfermidade, incapacidade de expressar as emoções. Quantas pessoas sentem suas dores sozinhas, sem reclamar para ninguém? A incapacidade de comunicar com palavras seus sentimentos faz com que o corpo expresse esse sentimento. E como o corpo expressa esse sentimento de mágoa, de dor? Através da enfermidade, te mostrando, é hora de mudar. Vamos fazer uma faxina na sua vida, vamos fazer uma autoavaliação do que você está fazendo. Vamos fazer uma reforma íntima. Desejo de alta punição. São pessoas que, consciente ou inconsciente, se sentem culpadas e merecedoras de castigo. Com a culpa, sempre vem a autopunição. Tem pessoas que se culpam de tudo que acontece em volta dela. Ela se culpa do que acontece com o familiar, ela se culpa pelas coisas que não estão dando certo. Ela fica só nessa de se culpar. E a enfermidade vem. O estresse do dia a dia. O corre-corre. A gente não para um pouquinho, um minuto, para nós mesmos, para refletir, para se acalmar. Quando a gente vai se descansar do sono, a gente está perturbado com o que aconteceu durante o dia. A gente não tem nenhum sono perfeito. Então, ao deitar, faça uma avaliação. Aprenda a fazer uma prece para o Mestre Jesus. Até Jesus teve que se retirar ao monte para orar, para se comunicar com o Pai. Agora imagina nós, esse mundo todo de tribulação, o corre-corre do dia a dia, por que nós não precisamos de parar para se comunicar com Deus? Necessidade de atenção. Isso é muito comum em crianças, pessoas mais idosas. Elas buscam a enfermidade, ou a dor, ou a criança muitas vezes fala que está doendo alguma coisa, para que ela ter a atenção das pessoas. E às vezes o doente conforma com a doença, pelos benefícios secundários que ela passa a trazer, tais como atenção. Então, muitas pessoas talvez não convivem bem com a família, não convivem bem com os amigos. Surge uma enfermidade e ela começa a ter atenção, ela começa a ter carinho. Então, ela acha mais confortável ela continuar com a enfermidade. Para que ela vai correr atrás para melhorar? Ela está tendo atenção, ela está tendo carinho que ela não tinha antes. Mas por quê? Porque ela não soube expressar as suas emoções de angústia, de mágoa. Divaldo nos conta uma história de uma palestra que foi fazer numa cidade e dois irmãos chegaram até ele depois da palestra para perguntar como é que fazia com a sua mãe, que já tinha passado por todos os médicos e ela jurava que tinha câncer. Porque para ela o câncer estava instalado no seu corpo. Divaldo orientou os dois irmãos, tentou conversar com ela, mas ela não quis ir até o encontro do Divaldo. E o Divaldo foi sempre conversando com esses
Esses rapazes sempre eles mandavam a carta e falavam, dessa vez ela passou por uma bateria de exame com médicos que vieram até do outro país e ela não tem nada. Ela não tem câncer. E ela ajuda, fala que os médicos não sabem de nada e ela tem câncer. Passou um determinado tempo, Divaldo recebe uma carta dos irmãos. Divaldo, graças a Deus minha mãe está com câncer. Ela alimentou tanto a enfermidade que ela tinha câncer, que o corpo, que a alma, que o perispírito agiu. Então tem pessoas que todo dia amanhecem com enfermidade, todo dia amanhecem com a doença. A gente quer disputar com as pessoas não só as coisas boas, até as coisas ruins. Se você chega numa pessoa e fala, tem uma semana que eu estou com uma dor de cabeça, outro para não ficar por baixo, nossa, o que é isso? Tem mais de 3 meses que eu tenho uma dor de cabeça e nada melhora. A gente disputa até a enfermidade. Então Emmanuel nos fala, se te agrada a ideia da enfermidade, em cujas teias te conforma, sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afasta do corpo, a influência do sono entrará na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem a inércia a sua razão de ser. Então, quando a gente alimenta a enfermidade, quando a gente vai para o sono, que o espírito tem a oportunidade de sair do corpo para receber auxílio, mas a gente está tão com energia negativa e a gente vai encontrar são espíritos da mesma sintonia, com enfermos, que vai cada vez mais provocar e piorar o nosso estado. Falando da depressão, o que é depressão? Como se pode conceituá-la na luz do conhecimento espírita? Depressão é o cansaço de viver, é não aceitar a vida como ela é a doença da prisão que caça a liberdade da pessoa, viciada em ter seus caprichos atendidos. É uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inevitáveis. Quando chega no estado de depressão, está na hora de fazer uma reforma. E a alma avisa, vamos, levanta. Em tese, depressão é a relação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. A pessoa perde a vontade de viver, de seguir em frente. De um modo geral, a gente traz alguns sentimentos que causam a doença. De uma forma mais individual, as doenças trazem atributos do nosso comportamento, como problemas de articulação, artrite, bursite. Eu tenho a língua meio presa, a gente tem lá com as palavras, não sai direito não. Como problemas de articulação, artrite, bursite, tem relação com alguém que não utilizou bem seu corpo físico. A catarata é própria de pessoas que não querem enxergar seus problemas ou sua vida de uma forma geral. O lúpus traz uma relação íntima com o processo de autorrejeição. Também é o caso das alergias, ou seja, não concordar com o que é e não ter coragem de mudar. Problemas ligados no fígado têm relação direta com as emoções mal vividas. Dor no peito tem suas causas, dor de tristeza, dor de angústia. Problemas renais têm suas causas por filtrar, que fazemos de tudo que nos cerca. Pessoas que filtram tudo de negativo que está em volta. Problemas estomacais estão ligados à ansiedade. Enxaqueca estão vinculados ao mau uso da mente. Pessoas que são perfeccionistas. Autocrítica, demasiadamente ansiosas. E o câncer, de uma forma geral, que em outras palavras, é uma célula
que passa a agir fora do sistema, como se fosse autônoma, consumindo enormes cargas de energia, tem relação direta com o nosso egoísmo e, individualmente, nossa separatividade. Então, isso não quer dizer que toda enfermidade não é do corpo, mas a maior parte dessas enfermidades são provocadas pelos maus sentimentos, pela inveja, pelo orgulho, pelo ódio, pelo rancor. E hoje a oportunidade que nós temos é de trabalhar, de auxiliar o próximo. Muitas vezes a gente larga de vir na casa espírita, a gente vai dar um exemplo, a casa espírita, por causa de uma dorzinha de cabeça. A gente larga de vir trabalhar, de auxiliar, enquanto a espiritualidade já preparou todo o trabalho durante o dia. A gente larga de vir trabalhar por causa de uma dor de cabeça, por causa de uma dor no dedo. E muitas vezes o auxílio está através do trabalho. Chico Xavier, certa vez, lutando por uma infecção, uma hemorragia no olho direito, ele deixa de participar do trabalho mediúnico por 2 dias. Emmanuel, seu mentor espiritual, vem visitá-lo e pergunta: Chico, por que você não está trabalhando? E aí Chico pensou: e agora? Vou ter que ensaiar uma resposta. E Chico fala para ele: não, eu estou com a hemorragia no meu olho. Aí Emmanuel pergunta a ele: uai, Chico, mas e o outro olho? Por acaso você tem 2 olhos de enfeite? E eu peço até licença para dar um exemplo. Nosso mesmo aqui, da Dona Helena, a gente conversa muito. Tem dia que ela levanta de manhã que está com tantas dores na mão, dores no corpo, mas à noite ela está aqui. E muitas vezes recebe, a maior parte das vezes recebe o tratamento aqui mesmo. Não deixa de vir trabalhar. Mas a gente tem hora que não vem por causa do frio, por causa de preguiça. No capítulo Receituário Oportuno do livro Escutando Sentimentos, de Vanderlei de Oliveira, ele nos diz ser necessário ingerir 3 medicações com frequência. Acreditar que merece a felicidade. Nós merecemos a felicidade. Assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si. Parar de encontrar motivos externos, por fora, para suas dores. Encontrar-lhe as causas íntimas, dentro de cada um está a cura. Nós conseguimos, nós mesmos, nos curar se conectando com o Pai. Nós somos o medicamento para nós mesmos. Parar de pensar em felicidade para depois da morte. Na outra encarnação eu resolvo. Nós estamos tendo a oportunidade de resolver os nossos problemas, as nossas dívidas, as nossas mazelas agora. Não vamos deixar para depois. Porque já estamos resgatando dívidas passadas. Se a gente deixar a passada e agora, o que vai ser na próxima encarnação? A felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentido da vida a partir do olhar de impermanência. Vou dar mais um exemplo do Edivaldo. Edivaldo foi fazer palestra numa cidade e novamente o câncer. E tinha uma amiga dele que há muito tempo ele não via, ele acabou de fazer a palestra e foi visitar a amiga. E eles contaram para ele que ela estava com câncer, muito agressivo. Edivaldo chega na casa dela que vê o estado que ela estava. Ele olhou e falou assim: não tem jeito mais. Mas ele não podia demonstrar, né? O tipo que ele viu, ele assustou. Estava aquela irmã. E ela falou para ele: não, Edivaldo, não precisa assustar não, você assustou como eu estou, né? Eu não vou agora não, eu já conversei com Deus. Não está na hora de eu ir, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não é um câncerzinho que vai me derrubar, não. Aquele otimismo, aquela alegria. O dia que eu estiver bem, eu vou trabalhar, eu vou auxiliar, como eu sempre fiz. Edivaldo saiu dali sem esperança e só pediu a Deus que auxiliasse aquela irmã, porque para ele ela não tinha mais, ela não ia recuperar tanto o estado crítico que ela estava. Passou algum tempo, ele foi fazer outra palestra numa cidade vizinha.
Quando ele começa as suas palavras, que ele olha na plateia, ele vê o marido daquela mulher com uma outra, cabelo pretinho. E ele pensou, nossa, como o ser humano é. Mal enterrou a outra e já arrumou outra esposa. Joana de Andes, que é sua mentora espiritual, lhe advertiu. Divaldo, presta atenção no que você veio fazer. E ele continuou a palestra. No final da palestra, ele foi para ser recepcionado na porta, para a despedida, os agradecimentos. E naquela fila lá vem aquele homem e aquela mulher. Ele falou assim, nossa, vou ter que abraçar ele. De tanto que ele estava magoado com aquilo que ele viu. Rapaz, chegou, ele abraçou mais ou menos. Quando aquela mulher chegou perto dele para abraçar, olhou bem para ele e falou assim, Divaldo, você não está me conhecendo, não? Que ele olhou e falou assim, mas é você, minha irmã. Como? Ela falou assim, eu te falei que não era minha hora. Eu tinha conversado com Deus. Eu venci o câncer. Eu tinha muita coisa para trabalhar ainda. E eu não vou ficar feia, careca, não. Tem peruca. Vou ficar bonita. Ele voltou para o rapaz, chamou, vem cá me dar um abraço. E pediu perdão a Deus pelo que ele tinha pensado. Então a gente, tudo tem a hora certa. O medicamento está aí no Mestre Jesus. Vou pular que meu tempo já está acabando. Então estudos científicos revelam que o otimismo, traduzido por amor a si mesmo, ao semelhante, é a vida. Beneficia o sistema imunológico das pessoas, protegendo-se de algumas doenças e contribuindo para uma vida mais longa e saudável. Então, quem é otimista, quem tem esperança nos dias melhores, você não vê ele clamar em enfermidade fácil. Em qualquer situação no dia a dia, é oportuno lembrar que o trabalho é o melhor remédio para nossos males. Como o próprio Chico ensina, trabalhar, mesmo estando doente, já é um começo de recuperação. Otimismo gera saúde. O processo de cura começa quando o indivíduo busca agir de acordo com a lei de Deus, pois, ao nos afastarmos da lei divina, encontramos-nos com a dor e o sentimento. Aproveitemos os momentos que estamos aqui na Terra com a alegria de viver. A fé do otimista o leva à ação e torna-se dinâmico e capaz. Então o medicamento está aí, a farmácia espiritual está aí. Vamos conectar com Jesus, vamos conectar com Deus. Vamos buscar esse medicamento que é gratuito para todos nós. Vamos fazer uma faxina nos nossos corações, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. As provas, as expiações não é fácil. Mas a gente tem que melhorar um dia após o outro. A gente não consegue melhorar tudo de uma vez. Não existe milagre. Existe perseverança da reforma íntima. E eu termino minhas palavras com oração a Jesus, do livro Médico Jesus. Quem tiver condições de ler esse livro, ele é muito bom, de José Carlos de Luca. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que das coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso que eu busco em Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me para que jamais me falte a esperança, na cura e a paciência, para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado e a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer.
Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desesperar e sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura. Pois se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dai-me força para vencer os desejos insânios, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus mandamentos de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido nos labirintos das provas, que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor. E que é o que te peço, trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Que assim seja e muito obrigado.